Ho Shude Shude Soha Ramo Shude Shude Soha Lam Ho Shude Shude Soha Bam Soha Eyam Ram Lam Bam Shude Shude Soha Om Muni Muni Mahamu Munye Soha Om Dharma Hetun Prabhava Hetun Teshan Tattagato Yavadata Teshan Chayo Niroda Evam Vadi Mahashramanaye Soha Om Chönam Tamche Gyule Chung Te Gyu Deshin Shekpe Sung Gyula Gokpa Kaimba Gejon Chembo Deke Sung Gejon Chembo Jingilo Gechon Chembo Ngodrup Sol Gechon Chembo Tashisho. Um dos princípios que, na verdade, a prática está baseada, que a gente vai ver agora, é o fato que, na realidade, nós temos a capacidade de nos induzir a certos estados de consciência. Okay? Então, o próprio conceito da meditação é aquele de gerar estados de consciência positivos, para que a gente consiga depois nos familiarizar a estes mesmos estados. Okay? Algumas vezes, algumas pessoas me disseram, não, mas eu tenho que ser espontâneo na minha vida. Eu quero ser espontâneo. Ser espontâneo é bom? Sim. Contanto que a gente use a espontaneidade das coisas boas. Né? Porque ser espontâneo, manifestando dizer tudo aquilo que a gente pensa, não vai dar muito certo. Fazer tudo aquilo que a gente quer também não vai dar muito certo. Né? Se ser espontâneo quer dizer simplesmente seguir qualquer emoção que aparecer e dar todo espaço a ela, não é isso a melhor coisa. Ao contrário, o que ocorre é o fato da gente conseguir reconhecer certos sentimentos que a gente quer gerar, mas que nesse momento simplesmente não são fáceis porque a gente não está acostumado a isso. E a nossa mente, ela parte de um princípio muito forte de familiarização, de hábitos. Então, uma das coisas que tem um dia durante essa visita que está lá especialmente para falar sobre isso, que é chamada Kundak Ilhenke, que são os aspectos da nossa vida, os nossos condicionamentos culturais. Né? Porém, a gente tem uns condicionamentos muito fortes daquilo que a gente vê como felicidade, os nossos conceitos de objetivos na vida. Temos conceitos muito fortes em relação ao sentimento de culpa. A diferença que a gente cria muito forte entre cuidar de si mesmo e fazer algo pelo outro.
Então acaba acontecendo que quando eu estou cuidando de mim, eu me sinto em culpa, e quando eu estou cuidando do outro, eu acho que eu estou sacrificando a mim mesmo. Né? Então, tudo isso são, na verdade, aspectos que a gente acaba gerando na nossa vida e que muitas vezes, para mudar, é demorado, não é fácil. Okay? Então, como que a gente pode fazer esta mudança? Primeira coisa, não é necessário a gente ficar batendo muito na mesma tecla em relação com aquilo que tem que ser eliminado, com aquilo que eu quero mudar. Porque se a gente ficar demais da conta na mesma coisa, no negativo, vai acontecer que a gente vai ficar frustrado que o negativo está lá e não vai conseguir mudar ele. Okay? É um pouco como aquela sensação, eu não tenho mais que ficar com raiva, mas eu tenho muita raiva, mas eu não devo ter raiva, daqui a pouco eu estou com raiva porque eu fico com raiva. Aí eu fico tentando tirar a raiva e a raiva não sai, não funciona. O fato é, eu preciso colocar minha energia para estar gerando o quê? Amor. Só que aí o que acontece? A gente fala, mas ou o amor é espontâneo ou não é. Não é exatamente assim. É possível nos induzir a certos sentimentos. Por exemplo, quando a gente vê um filme, é possível que um filme consiga nos induzir a certos sentimentos? De tristeza, de alegria, de compaixão, de raiva, de desejo. É possível ou não? Quando a gente sente aquele sentimento, ele é verdadeiro ou é falso? Ele é verdadeiro. Ele veio de uma forma espontânea do nada ou ele foi induzido? Foi induzido. Então, é possível nos induzir. Okay? Então, o que a gente vai fazer nessas práticas que vai começar agora, essa primeira parte? Na verdade, de gerar a correta motivação. É nos induzir através das visualizações, através de um processo interior, a estados de amor próprio e amor ao próximo. Okay? Então, tem toda uma parte dentro do budismo que é muito forte, na verdade, como eu posso dizer? É como criar uma realidade. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu gostava de jogos de RPG. Que são essas realidades que se cria e se inventa um mundo inteiro, aí você virou o personagem, não sei o quê. E o que acontece é que o que a gente usa no budismo, muitas vezes, é todo um processo de se criar uma realidade, imaginar algo e você entrar naquilo. Então eu vou estar fazendo toda uma visualização e vou estar me induzindo nesse processo que vai me ajudar a efetivamente gerar aquele estado interior. Que se eu deixasse simplesmente no meu dia a dia das coisas que eu estou vivendo, provavelmente não estaria gerando aquele estado interior. Então eu vou me induzir, vou me levar a gerar aquele estado interior. E quantas vezes mais eu fizer isso, com mais facilidade esse estado interior vai surgir. Okay? O que ocorre é que, no momento no qual eu consigo gerar um certo tipo de estado interior, aquele que é diretamente oposto a esse vai perder força e não vai conseguir mais estar manifesto naquele momento. Então, a motivação principal que a gente deve ter na nossa prática é uma motivação que, na verdade, ela nasce do amor próprio e ela se transforma em amor ao próximo. E dentro do amor ao próximo, o amor próprio também faz parte. Na verdade, amar o outro é uma extensão do amor que eu tenho antes a mim mesmo. Então, não é um estado de amar o outro no qual eu deixo de amar a mim mesmo. Primeiro eu tenho que amar a mim mesmo, e depois eu esqueço de mim e vou amar o outro. Não é isso. Primeiro, eu aprendo a amar a mim mesmo bem, eu aprendo a ter clareza sobre o que é a felicidade, onde eu quero colocar a minha energia, qual é o meu objetivo nisso. E quando eu tenho clareza, o que eu quero é um estado de paz, de alegria, de equilíbrio, livre da raiva, dos ciúmes, da inveja, do rancor, da ignorância, do egoísmo. Eu quero estar bem comigo mesmo e com os outros, independentemente de onde for, com quem for, onde quer que eu esteja. Quando isso se torna claro para nós, aí depois, no momento no qual eu começo a olhar para os outros à minha volta e gerar um verdadeiro amor por todos, isso, na verdade, faz parte do querer bem a mim mesmo. Não são duas coisas separadas. Tá?
É colocado como 2 passos separados? Sim. Primeiro o amor próprio, depois o amor ao próximo. Por quê? Porque é gradual. Porém, é um gradual que quando eu chego no segundo passo, o primeiro ainda está presente. Não estou abandonando o amor próprio para gerar o amor ao próximo. Okay? A gente tem uma visão muitas vezes muito dual. Uma visão dualística na qual a gente vê ou é o amor próprio ou é o amor ao próximo. Não dá para ter as duas coisas juntas. E não é assim. O fato é, o amor ao próximo é uma manifestação, é o desenvolvimento do nosso próprio amor próprio. Okay? E não tem nada de errado nisso, ao contrário. Okay? Então, o que acontece? A gente chegou no momento da prática no qual nos sentamos na postura correta, primeiro preparamos o local, limpamos, aspirador de pó, não precisa ser vassoura necessariamente, passa um aspirador, passa uma vassoura, um paninho, alguma coisa, dá uma limpada, né? Acende um incenso, coloca as oferendas, prepara tudo, prepara o assento bonitinho, senta para meditar. Okay? Normalmente a gente faz 3 prostrações antes, mas eu não estou explicando as prostrações agora porque isso faz parte do próximo Dharma de preparação. Mas normalmente antes de sentar se faz 3 prostrações, senta para meditar. Postura, presença. Estou presente no momento presente. Nesse momento que eu paro para fazer minha prática, o resto que está acontecendo no mundo não importa. Isso não quer dizer que eu sou indiferente ao mundo, não. Isso quer dizer que eu tenho naquele momento que trazer a minha presença para o momento presente onde eu estou. Então, quando eu sentei lá, esquece do resto por 1 minuto. Por esses 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, o tempo que for. Tenho coisa para fazer no trabalho? Tenho. Tem problema para resolver de relacionamento? Tenho. Tem coisa da saúde que tem que resolver? Tem. Tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. Está tudo ótimo, mas vai esperar 1 minutinho. Agora é o momento de gerar espaço. É o momento de cuidar, de cultivar o meu próprio processo interior de crescimento, de amadurecimento. Então, calma. Tem tempo para tudo. Agora não é o momento disso. Então, presente no momento presente. Senta. Respira. Traz a mente para um estado de equilíbrio, de calma. Uma das coisas que se faz nesse momento também, que eu não expliquei antes de gerar a motivação, a gente tem que observar a nossa mente e deixar que ela se encontre num estado de equilíbrio. Onde ela está... É como se a mente se tornasse aconchegante em nós mesmos. A gente tem que se sentir aconchegante no momento presente no qual nós nos encontramos. Okay? Não sei se é claro esse conceito. Dá para entender assim? Né? Tô bem. Encaixou direito. Aí, ok, agora com isso eu vou começar a gerar a motivação correta. Quando a gente vê que a nossa mente está pensando muita coisa, já tentaram contar os carneirinhos para dormir? Né? Funciona? Se fizer direito, funciona. Qual a técnica para contar carneirinho direito? Eu aprendi da seguinte maneira. Eu nunca tive que fazer isso muito, mas eu aprendi da seguinte maneira. Você imagina a cerca. De um lado, você coloca todos os carneirinhos, cada um tem um número escrito nele, e estão todos bagunçados. Aí você imagina que vai pulando o carneirinho 1 e coloca na fila. Aí vai o 2 e fica do lado dele paradinho. Aí depois vem o 3 e fica paradinho ao lado. E você vai contando os carneirinhos. O que você está fazendo com isso? Enganando a mente. Para parar de pensar no problema, no objeto de atração ou de aversão, pensa no carneirinho. Ok? Então o que acontece? Quando tem muito pensamento é difícil dormir. Quando tem muito pensamento é difícil meditar. Para meditar a gente não vai contar carneirinho. Para meditar o que a gente vai fazer na verdade é contar a respiração. Ok? Então o que vai se fazer? Observar a nossa respiração, parou, sentou, postura correta, trouxe a respiração para um estado um pouco mais equilibrado, um pouco mais profundo. E se a gente vê que a gente não está ainda pronto para gerar a motivação mesmo, ainda está um pouco agitada a mente, não está naquele estado de confortável com a gente mesmo ainda, a gente vai contar a nossa própria respiração, ok? E se faz isso em grupos de 7 ou 21 respirações. Quando está um pouco mais difícil no começo, a gente conta até 21.
Então a gente está lá sentado, então a gente faz o seguinte, eu vou fazer o gesto com a mão só para ajudar, para imaginar a respiração que a gente tem, né? Inspira. Expiro, 1. Inspiro. Expiro, 2. E assim a gente vai contando até 21. Ok? Se a gente quiser ser um pouco mais radical, chegou no 3, a mente foi para outro lugar, volta para o 1. Ok? O jeito menos radical, mas que eu acho que está muito melhor no começo, vai contando do 1. Se chegou no 12 e de repente esqueceu o número onde estava, aí volta para o 1. Ok? Então, porque pode acontecer. Está contando, de repente a mente foi passear sei lá onde, né? Ai, que número que eu estava mesmo? Será que era esse? Volta para o 1. Ok? Traz de novo a presença. Sente o corpo. Estou aqui. Voltou para o momento presente. 1. 2. 3. Ciclo de 21. Okay? Normalmente, com 21 as respirações já ajuda bastante. Okay? Se a gente vê que não está com tanta necessidade assim, pode contar até 7, pode contar até 3. Okay? Mas no começo é bom a gente começar com números um pouco mais compridos também, porque aí a gente já vai ajudando a criar um pouco mais esse hábito. Tá? O que acontece? Com isso, a gente vai estar trazendo a mente para esse estado de mais calmo. Dá para fazer nesse momento outras práticas de respiração, como a respiração em 9 ciclos, etc., que eu não vou estar entrando agora nessa explicação. No retiro sobre a autocura eu vou estar explicando essa respiração, uma respiração um pouquinho mais elaborada. Faz parte dos ensinamentos dentro do Tantra, do caminho Vajrayana. Vou estar explicando isso dentro da prática da autocura no retiro que a gente vai fazer. Tá? Mas nesse momento vamos ficar com o simples contar a própria respiração. E tentar sempre levar uma respiração abdominal. Tá? Eu me lembro uma vez um médico que eu conheci, que ele fazia muita coisa com a respiração, ele ensinava a respiração para a criança. E o jeito de ensinar a respiração abdominal para a criança, ele colocava as crianças deitadas, aí pegava um bichinho de pelúcia, colocava sentado na barriga e fazia as crianças brincar. Vamos levantar o bichinho e abaixar o ursinho. Né? Então tinha que ir lá com a barriga, levanta o ursinho, abaixa o ursinho. Mas é o fato de a gente ter essa respiração abdominal que a gente não está tão acostumado a fazer isso também. Okay? Então a gente vai estar levando gradualmente a respiração, uma respiração mais profunda, conta a respiração. Aí quando a nossa mente chegou num estado de mais calma, de mais equilíbrio, aí a gente vai começar então a fazer a parte que é gerar a correta motivação. Nós vamos nos induzir a um processo para gerar, primeira coisa, amor próprio e segundo, amor ao próximo. E a intenção pela qual nós vamos então fazer nossa prática. Ok? Tecnicamente, essas partes se chamam tomar refúgio e gerar a mente de bodhicitta. Okay? Então, começar pela primeira parte, que é tomar refúgio. O que nós vamos fazer nesse momento? O que é o amor próprio? É desejar a felicidade a nós mesmos, tendo clareza sobre o que é essa felicidade. E fazer aquilo que nos ajude e que nos leve a tal felicidade. Então, tem toda aquela parte que ontem eu expliquei também, que é o fato da gente entender que a felicidade, na verdade, não é um simples resultado de bens materiais, prazeres sensoriais, poder, reconhecimento. Entender que, na verdade, a felicidade é um estado interior que a gente deve obter, o que nos tira a possibilidade de verdadeiramente estar bem felizes é a nossa raiva, apego, ciúmes, inveja, etc, etc. Então, tudo isso vai vir desse contexto. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Estamos lá sentados, terminou de respirar, calmo, equilibrado. A gente vai visualizar à nossa frente
mais ou menos na altura do horizonte da nossa visão. A distância, se diz que é mais ou menos a distância que se eu estiver do lugar onde eu estou sentado, eu me coloco deitado, com o corpo completamente estendido, com uma prostração longa. Essa é mais ou menos a distância na qual eu vou visualizar à minha frente. Eu visualizo o Guru Buda. O que é Guru Buda? Guru Buda a gente vai visualizar. Pode ser na forma como Buda Shakyamuni, pode ser na forma como o nosso próprio Guru. O importante é que um é inseparável do outro, porque o que ocorre é que aquele que nos transmite os ensinamentos, quem é? Nosso guia espiritual, nosso Guru, pode chamar como quiser. Mas o fato é que tem alguém que veio, que nos transmitiu, que representa para nós Buda Dharma e Sangha. A gente visualiza, então, Buda, que representa para nós o quê? O sagrado. Então, quando a gente fala Guru Buda, é o fato de reconhecer que é inseparável de todos os seres sagrados, é inseparável de todos os Budas, e que se manifesta para nós de uma forma de carne e osso na aparência do Guru. Mas não é a pessoa que está lá, é algo muito mais do que isso. A representação é através daquela, mas na verdade tem um significado muito mais profundo. É como uma manifestação, como uma representação, mas na verdade quer dizer muito mais do que uma simples pessoa. Okay? Então a gente tem essa imagem que o mais importante é que está representando o Buda, aquele que nos mostra o caminho, o Dharma, o caminho a se seguir, a Sangha, a comunidade espiritual, e o Guru, que é a personificação, ele traz para a nossa realidade de carne e osso o Buda nos mostrando o caminho, o Dharma, o caminho a seguir, os ensinamentos, a companhia espiritual, o exemplo para a gente estar seguindo. O Guru nos mostra ao mesmo tempo o nosso próprio potencial já desenvolvido de uma certa maneira e aquilo que a gente quer seguir. Então tem todo esse significado que vem junto. Na verdade, essa prática, ao mesmo tempo que é uma coisa que, como a gente pode ver, está no terceiro ponto de preparação, está no começo da prática, é algo que a gente vai levar junto durante todo o nosso caminho. E quanto mais a gente conseguir se aprofundar e entender, mais forte, mais intenso, mais profundo se torna essa parte. Então não é que isso é uma coisa do começo, depois daqui a pouco não precisa mais. Não. Quanto mais a gente vai adiante, mais profundo, mais forte, mais verdadeiro se torna isso também. Okay? Então o que a gente vai fazer? A gente vai visualizar à nossa frente Guru Buda. Guru Buda normalmente a gente visualiza sentado na postura de lótus, né, com as pernas cruzadas, sobre um trono. Esse trono ele tem uma flor de lótus, um assento de sol e de lua. Guru Buda tem uma aura linda, sorridente. Muito importante visualizar que ele é sorridente. E ao mesmo tempo a gente visualiza que do coração de Guru Buda, primeiro se emanam raios de luz que vão em todas as direções, indo a todos os seres sagrados, pedindo as bênçãos deles. Então, uma emanação de cada Buda, de cada ser sagrado, vem a esse local, se absorve em Guru Buda à minha frente, que se torna inseparável de todos os seres sagrados. Aí, nesse momento, então, depois disso, a gente observa a nós mesmos. A gente vai parar, olhar a nós mesmos, como se fosse se olhar no espelho, de uma certa forma. E quando a gente começa a se olhar, primeiro a gente começa observando como se fosse um espelho, a imagem que eu gosto de ter, é como se fosse um espelho que está meio longe ainda. Quando um espelho está longe, ele vai refletir algo muito mais amplo. Né? Então a gente visualiza que está refletindo, primeiro a gente começa a observar a nossa vida, o trabalho, as pessoas com quem a gente vive, o lugar onde a gente vive, a gente começa a observar tudo isso. Devagarzinho, a gente vai observando cada vez aquilo que está mais perto de nós. As pessoas que estão mais perto, os nossos relacionamentos, o nosso modo de agir, até que a gente vai vindo de onde vem tudo isso. A gente vai entrando, chegando mais perto, mais perto, mais perto, e até que a gente vai chegar, a gente vai observar, como se a gente entrasse no coração. Eu gosto de imaginar como se fosse um espelho, que cada vez vai chegando mais perto, tem uma hora que eu entro no espelho. E eu entro dentro de mim. E nesse momento, então, o que eu começo a ver? Eu começo a ver que tudo aquilo que está à minha volta, a forma dos meus relacionamentos, o meu trabalho, as minhas amizades, as dificuldades que eu tenho, o meu corpo, tudo isso é uma manifestação. A forma como eu vivo tudo isso é uma manifestação daquilo que existe dentro de mim. Então eu começo a observar e eu vejo o que tem dentro que não está bem. E o que tem dentro que está bem. Eu começo a observar. Observo a angústia, o medo, a raiva,
Observo o amor, a paciência, o carinho, a generosidade, a fé, a constância e assim por diante. Observo um pouco o que está acontecendo dentro de mim, me olho por dentro, sem me julgar, sem ficar com aquele sentimento de culpa, olha como eu sou ruim, não deveria ser assim. Por que não deveria ser assim? Alguém pode me explicar? Porque se eu sou, é porque as causas e condições se criaram para que eu seja assim, né? Ah, mas eu poderia ser diferente. Sim, tanto para o bem quanto para o mal. Bastava que uma coisa tivesse sido diferente no passado, o presente seria diferente, eu não tenho a mínima dúvida. Mas o fato é que causas e condições se criaram para que eu seja aquilo que eu sou. Então o que eu preciso é usar isso de uma forma positiva. Então o que eu vou fazer primeiro é observar, e quando eu começo a observar dentro de mim, eu começo a ver que, na verdade, tem coisas que eu quero dar mais espaço, mais força, a beleza de sentir amor, a beleza de a alegria que traz a generosidade. A generosidade traz uma alegria incrível. O amor incondicional traz uma alegria incrível. A alegria de amar é muito maior do que a alegria de ser amado. E um amor incondicional traz uma alegria ainda muito maior. Então, a gente observa o pouco que a gente pode ter experimentado, ou muito que a gente pode ter experimentado disso. Aí a gente observa o lado que a gente quer mudar. Nossa, eu estou muito impaciente. Não estou gostando da atitude que eu tenho de muito apego, de um desejo que me deixa louco, que eu não consigo entender bem as coisas, uma avareza que me prende como se fosse dentro de uma prisão, um egoísmo que não me deixa ver o outro com clareza. A gente observa isso. A gente observa sem medo de se ver. Tem que ter coragem de se olhar nos olhos, ver, sem se julgar, sem apontar o dedo. A gente não está aqui para culpar nada e ninguém. A gente não está aqui para fazer um julgamento para depois ter uma punição. A gente está simplesmente se observando. E no momento no qual a gente se observa, vê, no começo não vai ser fácil, talvez. Tem coisas que a gente vai ver que a gente não quer ver. A gente vai fazer de conta que não existe. Ou tem um momento que vai ver e vai ser difícil de olhar. E tudo bem. Deixa acontecer. Se um dia acontecer que a gente está fazendo isso e vierem lá, a gente é brasileiro, adora chorar. Tudo bem. Mas o importante é deixar, observar. E no que a gente gera isso, quando a gente começa, a gente tem clareza disso, aí a gente se imagina o que eu quero ser. O que eu quero para mim. Com aquilo que eu tenho. Eu não quero nada que vá além dos recursos que eu possuo. Com os recursos que eu tenho, desse corpo, dessa mente, o que eu quero ser? O que eu quero me tornar? E disso a gente gera, então, aquilo de alegria, de harmonia. Não quero mais ficar deixando me levar pela raiva, pela inveja e assim por diante. E no que eu gero isso, eu gero essa grande vontade, eu falo, eu quero muito me liberar do sofrimento como um todo. Não viver mais na ilusão de ser feliz com aquilo que não leva à felicidade. Eu quero estar bem comigo mesmo. Ter um espaço infinito dentro de mim. E é nesse momento, então, que a gente olha para a gente mesmo e te fala, mas eu sozinho não consigo. A realidade é que quem tem que fazer os passos sou eu. Porém, sozinho eu não posso. Por quê? Porque eu sou ignorante, eu sou cego. Eu vejo aquilo que eu consigo ver, mas eu não vou além. Então eu preciso de ajuda, de alguém que tenha os olhos abertos, que consiga ver mais do que eu vejo, que me pegue pelas mãos e me mostre no caminho. Como um caminho difícil que fala, agora cuidado, abaixa a cabeça, você não está vendo muito, abaixa a cabeça, vem por aqui, anda por ali. É claro que eu tenho que andar com as minhas próprias pernas, porém, eu preciso de alguém que me guie nesse caminho. Porque se for só por mim mesmo, são vidas e vidas e vidas e vidas e vidas que eu estou tentando ser feliz e não consigo. Então, por favor, Guru Buda, me ajude. Por favor, me mostre o caminho. Eu peço assim, eu me coloco à disposição, eu tomo refúgio, eu falo, me ajude. Tomar refúgio, na verdade, é pedir ajuda. Uma atitude de humildade, na qual eu reconheço o meu potencial e reconheço o meu limite.
Quando a gente toma refúgio também no nosso próprio potencial. Eu posso, porém, sozinho eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Ajuda qual é? Me mostre o caminho. Me ajude a ver aquilo que eu hoje ainda não vejo. A gente toma refúgio no Buda e fala, Buda, por favor, me ajude, me mostre o caminho. Toma refúgio no Dharma, que é o caminho que eu vou seguir. Toma refúgio na Sangha, que é a companhia espiritual que vai me ajudar durante esse caminho, porque nem sempre é fácil. Eu tomo refúgio no Buda, que um dia eu irei me tornar, no meu próprio potencial de iluminação. Isso é muito importante, essa parte. Porque não é um refúgio assistencial, faz por mim, Buda, eu tomo refúgio, cuida de mim. Não, eu tenho que tomar refúgio no Buda, que um dia irei me tornar. Mas o que é interessante é que é um equilíbrio entre autorresponsabilidade, eu tenho meu potencial, acredito que eu posso, dependo dos meus próprios passos, aquilo que eu vou realizar, mas ao mesmo tempo eu reconheço o meu limite e eu peço ajuda onde eu preciso. Não tem nada de errado em pedir ajuda, ao contrário. Maravilhoso poder pedir ajuda lá onde a gente não chega. Se eu tenho que pular um lugar e eu não sei muito bem por onde passar, eu peço para alguém que já passou por ele. Eu peço alguém para me dar a mão e me ajudar. Só que ninguém nunca vai poder me ajudar se eu não quiser fazer aquilo a qual eu estou pedindo ajuda. Ok? Então, o processo de refúgio é esse no qual eu estou gerando uma vontade forte do que eu quero para mim, que é o amor próprio, e dentro do qual eu falo, Guru Buda, por favor, me ajude. E nessa forma, o que acontece? Eu vou unir a força interna do meu próprio potencial com a força daquele que já seguiu esse caminho, que pode me mostrar. Então é isso que a gente chama de tomar refúgio. E é um processo, na verdade, no qual eu estou gerando uma profunda vontade de me liberar dos meus próprios venenos mentais, das minhas ações destrutivas. Eu quero sair desse ciclo de sofrimento. Então a gente gera essa força de vontade. Aí nesse momento a gente vê que é possível, eu acredito no meu potencial, eu peço ajuda para Buda porque eu sei que é possível, e aí eu tomo refúgio no caminho. E é nesse momento que eu visualizo, então, Guru Buda à minha frente, os seus 5 chakras, ou seja, da cabeça, da garganta, do coração, do umbigo e do chakra secreto, na região sexual. Eu visualizo raios de luz de cor branca, vermelha, azul, amarela e verde, que vêm aos meus 5 chakras, purificam minhas negatividades. Aí eu imagino que é como uma influência positiva que vem, que me guia no caminho e me ajuda a revitalizar minhas qualidades. Isso traz uma grande alegria. Então toda aquela frustração que talvez a gente tenha observado dentro de nós, aquilo vai diminuindo. A gente vai gerando verdadeiramente um estado de alegria, de paz. E isso a gente vai estar fazendo em visualização. Okay? Então a visualização é, reconheço os meus limites, reconheço os meus venenos mentais, o meu sofrimento. Ao mesmo tempo eu reconheço o meu potencial. Eu peço a Guru Buda, que representa para mim, quando eu visualizo o Guru Buda à minha frente, entre outras coisas, representa o meu próprio potencial desenvolvido, aquilo que eu posso me tornar. É como, sei lá, quando tem uma criança que quer se tornar médico e vai lá e vê o médico e fala, olha, é possível para mim. Eu posso virar médico, tá vendo? Se eu nunca visse nenhum médico, eu falei, mas será que é possível? Então o Guru Buda na nossa frente representa exatamente isso, aquilo que eu posso me tornar. E nesse momento, então, a gente toma refúgio, a gente visualiza os raios de luz que vêm. E, na verdade, a gente está gerando o quê? Uma determinação de querer sair do ciclo de sofrimento. Como que eu vou sair disso? Através de um processo de desenvolvimento de minhas próprias qualidades. De um compromisso de abandonar aquilo que me faz mal e de cultivar aquilo que me faz bem. É esse o compromisso que eu gero nesse momento. Então, nesse momento, o que a gente está gerando? Um estado de amor próprio. É um amor profundo a nós mesmos. É um desejo a um estado de felicidade que vai muito além daquilo que normalmente a gente está acostumado a ver. E alguém poderia me perguntar, mas o desejo não é algo que a gente deve abandonar? O desejo é a força que nos leva aos infernos
e que nos leva à iluminação. Depende de onde a gente direciona ele. O desejo como algo que deve ser abandonado é o desejo enquanto projetar a nossa felicidade naquilo que não a pode sustentar. Mas a força de vontade é super importante. Querer algo. O que eu quero? Eu quero estar livre do sofrimento, não aguento mais. Ir lá, bater a cara. Pô. Aí acho que vai dar certo, não sei o que, faço tudo, tal, que legal, consigo, que bom. Aí daqui a pouco, de novo. Não aguento mais. Aí fico com raiva. Aí daqui a pouco parece que está tudo bem, vem ciúmes. Aí daqui a pouco parece que melhorou aquilo, de repente estou lá, estou com ansiedade. E me deu medo por outro negócio. Aí depois dá inveja. Aí volta a raiva de novo. Aí não sai e fica. Aí o que faz? Aí faz besteira. Acaba dizendo o que não tem que dizer, acaba fazendo o que não tem que fazer. Depois tem que pagar a conta. No simples sentido de responsabilidade. Faz, acontece e a coisa vai para frente. Né? Não é no contexto de ter culpado por aquilo que eu fiz, tenho que pagar a conta. No sentido de a coisa acontece, ela vai para frente e depois está aí, né? Quis a bicicleta, agora pedala. Fez, está aí. Não é que tem muito... Faz parte. Qualquer ação que a gente faz, ela leva a consequências. E eu tenho que lidar com isso, é normal. Só que quando eu sou levado pela raiva, pela inveja e assim por diante, eu acabo fazendo coisas que num outro momento eu não teria feito, e depois que eu entendi que foi besteira o que eu fiz, ainda estou lá pagando a conta por aquilo que eu fiz. Porque na hora que eu falei com aquela pessoa de um jeito que eu não deveria ter falado, a pessoa vai entender que é porque eu estava com raiva e não sei o quê? Não. Ela vai ficar chateada? Aí depois, para eu explicar que, olha, não é exatamente assim, eu não penso isso. Já aconteceu comigo de conversar com mais de uma vez, com mais de uma pessoa, conversar com a pessoa, tal, conhecer bem essas pessoas, ver que tem uma atitude de um certo tipo, aí de repente pegar a pessoa num momento de raiva, num momento de inveja, num momento de ciúmes, num momento de medo, e a pessoa falar um monte de asneira, seriamente. Aí eu olho, eu falo, ou você está dizendo besteira agora, ou estava dizendo besteira antes. Porque são muito diferentes as coisas. Já aconteceu, eu olhar e falar, espera um pouco, quem você quer que eu siga? Aquele que está me dizendo isso agora, ou o outro que me disse aquela outra coisa antes? A pessoa para um segundo e fala, não, eu prefiro o outro antes. Então tá bom. Então eu não vou ouvir. Mas o problema é que muitas vezes a gente fala e depois aquilo que a gente disse fica. A gente toma decisões, aquilo que a gente faz fica. Depois é a gente que tem que lidar com aquilo, né? Tem uma hora que cansa, né? Cansa ficar sempre levado, aí parece que está bem, de repente está lá e tem o apego, aí tem os ciúmes, aí a inveja, aí é o medo. E aí depois parece que está bem, aí tem insatisfação e fica triste pelo negócio que na verdade nem precisaria ficar triste. E assim vai. Eu tenho uma hora que a gente fala, basta, não aguento mais. Já foi bastante. Não quero mais isso. Não quero mais ficar nesse ciclo de venenos mentais e ações feitas por eles, e o resultado daquelas ações que eu acabo reagindo com mais venenos mentais. Porque qual que é a reação que a gente tem ao resultado de uma ação feita com raiva, que normalmente se manifesta como sofrimento? Positivo ou negativo? Negativo. Aí o que acontece, mais uma vez, é que nem, tenho que pagar a dívida, o que eu faço para pagar a dívida? Faz mais uma. Muitas vezes com juros mais altos. Não funciona. Não sai mais disso. Tem uma hora, quando a gente está tomando refúgio, é quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê esse caos que é chamado de samsara, esse ciclo de venenos mentais e ações negativas feitas por eles, a gente fala, eu não quero mais isso. Mas não é um não quero mais conceitual, é uma coisa que vem lá do fundo. Né? Isso me lembra sempre uma amiga, já contei essa história algumas vezes, que ela, muitos anos atrás, acho que foi anos 80, alguma coisa assim, ela era viciada em heroína, e ela acabou indo para uma comunidade para poder se desintoxicar. Né?
E era uma comunidade grande, umas 200 pessoas, assim, uma das mais importantes comunidades no Canadá. E o que aconteceu foi que, quando ela chegou lá, ela me contou que era muito difícil você entrar na comunidade, poderem te aceitar. Mesmo que você fosse lá e falava, eu vou pagar por tudo, não importa. A condição que tinha é que todos da comunidade tinham que aceitar que você entrasse. Então eles tinham um dia de encontro para aqueles que queriam entrar. Todos os 200 sentavam assim num meio círculo, com as cadeiras em volta, a pessoa sentava no meio e ela tinha que explicar o porquê que ela queria entrar na comunidade. Por que que eu quero vir aqui? E ela falou que no começo começava um papo super formal, né? Então, porque eu uso droga, eu estou viciado, isso não me faz bem, eu não quero mais seguir esta vida. E começava com uma coisa assim. Aí a resposta que eles davam era, nós não sentimos você. Explica melhor. Aí ela respondia. Para ela demorou algumas horas para conseguir ser aceita. Tinha pessoas que demoravam o dia inteiro. Ela falou que tinha uma hora que começava a pedir, por favor, me aceitem, eu preciso, porque eu não aguento mais. Tem uma hora que vinha lá do fundo o pedido de ajuda. Vinha fora o desespero real da situação na qual ela se encontrava. Vinha fora uma vontade de, com clareza, que aquilo não era, e todo o ego de querer ser ou ser visto ia embora, e se pedia com totalmente aberto. Aí é nesse momento que eles falavam, tá bom, pode vir fazer parte. Então, quando a gente toma refúgio ao mesmo tempo, não é uma formalidade nesse momento. É um momento no qual a gente reconhece os estados interiores, aquilo que não nos faz bem. A gente vai lá e fala, eu não quero mais isso. Então, por favor, Guru Buda, me ajude e eu vou gerar o compromisso de seguir. Porque da mesma forma como para essa menina, não é fácil se desintoxicar da heroína. Eu nunca passei por isso, porém, daquilo que me foi contado, não é nada fácil. Então, o que acontece? Se você não tem uma verdadeira motivação forte, não segura o tranco. E é isso que eles geravam no começo. Falava, cadê a sua determinação? Quanto mais forte for a determinação, mais forte eu vou conseguir depois segurar o tranco daquilo que tem que ser feito. Então, quando a gente... É fácil se olhar nos olhos e lidar com a própria raiva? É fácil se olhar nos olhos e falar, essa atitude que eu estou tendo não é boa, eu devo deixar de ter essa atitude? E ter a humildade de parar de agir daquela maneira? Não é fácil. Requer uma forte determinação. Requer humildade. E é esse momento que a gente toma refúgio no qual a gente cultiva essa humildade, no qual a gente olha e fala, tá bom, eu não quero mais agir dessa maneira, eu não quero mais viver com essa atitude. Eu quero estar bem, eu quero poder dar amor, eu quero poder dar alegria, viver bem com o mundo. Independentemente de quem seja, de onde seja. E nesse momento a gente pede ajuda para isso, Guru Buda nos sorri, aceita o nosso pedido com um sorriso, raios de luz vêm dos chakras dele, entram no nosso corpo, preenche o nosso corpo de luz e néctar, a gente sente então que as nossas qualidades tomam força, os nossos defeitos, nossos venenos mentais perdem força, até que são completamente eliminados, e a gente regozija desse estado. A gente fica nisso por um tempo. Okay? Quando a gente tiver terminado essa parte, e geralmente quando a gente faz as preces, aí desse momento quando a gente faz a prece Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, a gente toma refúgio. Mas lembrando que o mais importante é o estado interior daquilo que a gente vai estar gerando. Porque qual que é o processo que a gente está fazendo aqui? É um processo de colocar clareza, o que me faz bem e o que me faz mal, querer cultivar aquilo que me faz bem, querer abandonar aquilo que me faz mal. Mas indo muito além dos vícios externos que a gente tem, indo muito além dos relacionamentos, dos problemas de trabalho, do corpo, indo muito mais, num nível muito mais profundo. A gente gera esse compromisso. Eu quero cultivar o que me faz bem, eu quero abandonar o que me faz mal. Por favor, Guru Buda, me abençoe, me ajude, me dê a força para que eu consiga fazer isso. É nesse momento, então, que a gente visualiza, a gente imagina que essa força é gerada dentro de nós. E esse momento no qual a gente está gerando amor próprio.
que é importante. Okay? Na verdade, só até aqui já é uma prática em si. Ok? Faz parte das práticas preliminares, porém, por si só já é uma prática importante. O simples fato de sentar na postura correta e respirar já é uma prática importante. Depois disso, gerar a correta motivação, gerar amor próprio por si só, já é uma prática. Tem pessoas, monges dos monastérios, que fazem retiro de 10 dias só disso. Só desse primeiro ponto que a gente está falando aqui. Gerar amor próprio. Começar a ter essa atitude. Uma vez que a gente terminou de gerar isso, o que a gente vai fazer então? A gente vai chegar ao próximo ponto, que é gerar a mente de iluminação, a bodhicitta. Então a gente vai visualizar à nossa volta os outros seres. Né? A gente vai visualizar. Normalmente a gente faz do nosso lado direito o nosso pai, do lado esquerdo a nossa mãe, atrás todos aqueles, junto ao nosso pai e nossa mãe, todas as pessoas que nós amamos, com quem estamos bem. Então podem ser os nossos amigos, familiares, todas as pessoas que a gente ama estão dos nossos lados. Atrás, todas as pessoas com quem nós temos todas as pessoas com quem nós somos indiferentes. Aquelas bilhões de seres que a gente não sabe nem se tem atração, nem aversão, estão aí, pronto, entendeu? E na nossa frente a gente visualiza todos aqueles com quem a gente tem dificuldade. Abaixo de Guru Buda está na nossa frente. Em cima, abaixo, assim, a gente visualiza no mesmo nível no qual a gente está, né? Um pouco mais para frente, a gente visualiza todos aqueles que são nossos objetos de aversão. Aquelas pessoas que a gente não consegue ver sem que mexa alguma coisa dentro de nós não positiva. Pessoas que são antipáticas ou porque fizeram algo. Tem aquelas pessoas que são karmicamente, que a gente tem uma antipatia kármica. É real isso. Um dos meus mestres, Genlakpa, ele contava, quando ele estava no Tibete, antes de ir para a Índia, tinha um monge. Sempre que ele via esse monge, ele vinha tirar uma certa raiva, uma certa aversão desse monge. Estamos falando de um monastério com 5 mil monges tinha cera na época. Então é muita gente, né? Tinha um monge que ele nem sabia o nome. Cada vez que ele via aquele outro monge, vinha uma certa aversão. E ele nem sabia por quê, ele nunca deu espaço para isso. Mas passaram anos e acontecia isso. 30 anos depois, um dia se encontraram. Aí começaram a conversar, ele já não tinha mais aquele sentimento. Aí ele falou, sabe que esquisito? Que por anos, cada vez que eu te via, me vinha uma certa aversão. E o outro falou, sabe que para mim também? Né? Então se fala sobre o que são chamadas aversões kármicas também. É como se tem uma coisa que está lá, a gente não sabe explicar muito bem o porquê, mas por alguma razão tem uma aversão. Tem aversões que são geradas porque pessoas têm aspectos e atitudes às quais nós temos preconceitos. Tem pessoas que tiveram atitudes específicas que a gente não gostou e por isso a gente gerou aversão. Tem pessoas que não fizeram nada de específico, mas simplesmente são amigos do nosso inimigo e por isso se tornam inimigos. Okay? E assim por diante. Então, é vasta a categoria. Uma vez já me perguntaram, mas eu não sei se colocar uma pessoa do lado ou na frente. Se a pergunta tá, eu não sei se colocar do lado ou na frente, quer dizer vai para frente. Depois, pode melhorar o status e pode passar para o lado, mas nesse momento está na frente. É a realidade, a gente tem que ser sincero. A gente não tem que contar para ninguém, sabe, na minha meditação de hoje você estava na minha frente. Não precisa contar. É simplesmente o fato, isso é para a gente mesmo. Okay? Então a gente vai visualizar as pessoas que a gente ama. Nosso pai do lado direito, mesmo que nosso pai não esteja mais em vida, a gente pode visualizar o nosso pai do lado direito, a nossa mãe, mesma coisa para a nossa mãe, as pessoas que a gente ama dos nossos lados, as pessoas a quem nós somos indiferentes atrás e as pessoas que nós temos dificuldade na frente. Nos ensinamentos se diz para fazer essa visualização imaginando as pessoas sujas e doentes. Por quê? Porque isso representa o sofrimento de cada uma delas. Tá? Se a gente visualizar todo mundo, para todos, se a gente visualizar todo mundo acabou de sair do banho, bonitinho, arrumado, alegre, vai ser mais difícil de gerar o reconhecimento do estado de sofrimento de cada um deles. Então, o que é o fato de visualizar que estão sujos, mal vestidos, doentes? O que isso representa? A raiva, a tristeza,
o medo, a insatisfação, a ansiedade, todas as formas de sofrimento mental e físico que todas as pessoas têm. O egoísmo. Então a gente imagina tudo isso à nossa volta, né? Então no que a gente vai estar gerando isso, a gente vai estar imaginando, a gente começa a observar cada um à nossa volta, a gente observa eles, é como se fosse olhando nos olhos de cada um. Né? A gente passa primeiro para aqueles que estão do nosso lado, depois atrás, depois na frente. A gente observando, a gente vai chegar na conclusão que, na verdade, todos sofrem. Não importa se está do lado, atrás, na frente. Todos querem ser felizes. Todos fazem tudo o que fazem achando que é o melhor para a própria felicidade. E não tem nenhuma diferença entre mim mesmo e os outros. Não tem nenhuma diferença entre aqueles que estão do meu lado, atrás ou na frente, enquanto seres que querem ser felizes e que estão sofrendo. Então, dentro disso, a gente gera um estado de equanimidade, no qual a gente vê que é igual. No momento no qual a gente começa a observar o sofrimento dos outros seres à nossa volta, a gente vê o sofrimento daqueles que estão em sofrimento físico, aqueles que estão em sofrimento mental, aqueles que tentam aparentemente estar bem, mas que no fundo também têm profundos níveis de sofrimento, de insatisfação e assim por diante. E com isso, a gente, na verdade, vê que o nosso sofrimento é nada comparado com o sofrimento de todos aqueles que estão à nossa volta. E não é que é pouco o sofrimento que existe no mundo, né? É uma coisa forte se a gente fizer do jeito certo, tá? A gente começa a gerar, visualizar, imaginar todo esse sofrimento, e tem uma hora que a gente olha e fala, mas eu não quero que isso continue assim. No momento no qual a gente olha para cada um, a gente fala, nossa, como eu desejo profundamente que você esteja bem. Quando a gente olha para cada um e fala, eu desejo profundamente que você seja livre desse sofrimento, que você possa viver verdadeiramente num estado de alegria, de harmonia, de paz. Então a gente vai imaginando, observando todos os seres à nossa volta e gerando essa mente de amor, de desejo que o outro seja feliz, mas não só uma felicidade momentânea de ter comida para aquele que está com fome e assim por diante, que é importante também. Mas a gente vai além, a gente deseja que possa cada um ser livre do próprio medo, do próprio rancor, da própria raiva, da insatisfação, do próprio egoísmo, que possa desenvolver as próprias qualidades. Viver um estado verdadeiro de alegria, de satisfação, profundo. Aquele mesmo desejo que a gente gerou antes para a gente mesmo. A gente olha para os outros, a gente deseja o mesmo para cada um dos seres que estão à nossa volta. A gente deixa esse desejo de amor e de compaixão, a compaixão é o desejo que os seres sejam livres do sofrimento, o amor, o desejo que eles sejam felizes, a gente deixa que isso vai crescendo. É como se estivesse gradualmente esquentando cada vez mais, vai se fortalecendo. Né? No começo não é uma sensação prazerosa, quando a gente visualiza e imagina o sofrimento de todos os seres. No que a gente vai gerando a vontade que eles sejam livres do sofrimento, vai se transformando o tipo de sensação. A gente vai abrindo o nosso coração para cada um deles, sem fazer mais distinção. Se é um amigo, se é uma pessoa a quem eu sou indiferente, se é uma pessoa que eu vejo como inimigo, não tem mais essa diferença. No começo a gente gera ela. Depois de um pouco, não tem mais diferença, porque todos estão na mesma situação. Então, a gente deixa que essa sensação de amor surja dentro de nós, sensação de compaixão surja dentro de nós. Aí a gente pede as bênçãos a Guru Buda e fala, Guru Buda, por favor, me ajude. Possa cada ser feliz e eu quero ajudar cada um dos seres. Mas no momento no qual a gente começa a observar todos à nossa volta, o que a gente percebe? Que não é nada fácil ajudar. Vocês percebem? Como que eu vou fazer alguma coisa para ajudar esse monte de gente, de seres que estão com dificuldade e sofrimento? Mal consigo fazer por mim? Como que eu vou fazer isso? E aí, então, que a gente vê que a única solução é eu preciso desenvolver as minhas próprias qualidades para que eu possa verdadeiramente ajudar os outros. Não tem outra forma de fazer isso. Então, no momento que a gente vê o sofrimento dos outros, a gente deseja profundamente que os outros estejam bem, que estejam livres do sofrimento, a gente gera esse amor, a gente abre o coração, isso nos dá uma força enorme para dizer, a única coisa que eu posso fazer agora é desenvolver minhas qualidades, porque de resto eu estou perdido, não tem como ajudar os outros do jeito como eu sou agora.
Então, possa eu verdadeiramente atingir um estado de equilíbrio, de estabilidade, atingir um estado de Buda, para que eu possa, dessa forma, então, ajudar cada um de acordo com suas capacidades, mentalidades e necessidades. Porque assim como eu estou hoje, como eu posso ajudar alguém a não ter mais raiva se eu mesmo viro e mexo e estou com raiva? Não vai dar certo. Então, a gente gera essa vontade de atingir a iluminação para ajudar os outros. Nesse momento, a gente toma refúgio no Buda que um dia eu irei me tornar. Tomo refúgio no meu próprio potencial. Eu falo, é através desse potencial, dessa natureza pura que eu tenho, que eu posso ajudar os outros. Então, tomo refúgio no Buda que um dia irei me tornar. Tomo refúgio no estado puro da mente que um dia irei desenvolver. Na perfeita companhia espiritual que um dia irei me tornar. Nesse momento, o Guru Buda que está à nossa frente vem em nossa direção, uma emanação dele, sai do seu coração como uma vela que se acende de outra vela, vem em nossa direção, entra pelo topo de nossa cabeça, fica pequeno como um polegar, né? Entra olhando na nossa mesma direção, desce pelo nosso canal central e se senta no nosso coração. Abre uma flor de lótus, de 8 pétalas, de cor azul, com um acento de sol e de lua. Nele, Guru Buda se senta. E no momento no qual ele senta nessa flor de lótus, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa palavra se tornam inseparáveis do corpo, palavra e mente de Guru Buda. É como se a gente tem uma expansão de consciência. É como se a gente fosse levado para o futuro. A gente vive aquilo que ainda não somos, mas que um dia iremos ser, que é o estado da perfeita iluminação. Então a gente vive, a gente traz isso para o presente. A gente vive essa expansão de consciência, a gente imagina que a nossa mente se torna ampla, vasta, plena de alegria, de amor. É como, imagina a pessoa que você conheça, que tem o maior estado de alegria, de amor, de satisfação, e de repente a gente se torna um inseparável. E eu me torno aquele estado, eu me torno aquela consciência, aquele amor, aquela sabedoria. E tendo gerado aquilo, o que ocorre então? Do meu coração se emanam raios de luz que vão ao coração de cada um dos seres que estão à minha volta. E vão levando e se manifestando para cada um dos seres de acordo com aquilo que eles necessitam. Comida para aqueles que estão com fome, medicina para aqueles que estão doentes, companhia para aqueles que se sentem sós, até que se manifesta na forma do Dharma, do ensinamento, guiando os seres no caminho espiritual, até que eles consigam se liberar do próprio sofrimento, dos próprios venenos mentais, atingem um estado de beatitude, de alegria, de paz, e os raios de luz voltam a se reabsorver no meu próprio coração. Eu fico nesse estado, no qual eu visualizo cada um dos seres, e eu visualizo raios de luz indo para cada um deles, trazendo alegria, bem-estar, paz para cada um deles, depois volta e se reabsorve no meu coração e eu regozijo pelo bem de cada um. Então o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou desejando eu gero essa força. Ok? Nesse momento, eu estou gerando aquilo que é chamado da bodhicitta, que é essa forte determinação de querer atingir um estado de equilíbrio, um estado da iluminação, para poder ajudar os outros seres. Okay? As preces que a gente faz nesse momento normalmente é Sangye Chodan Sogi Chonamla Janjo Pardo Dani Kyabsuchi Dagi Jinso Gibe Sonamgi Drolapencher Sangye Drubrasho. Em Buda Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação. Com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. É aquilo que a gente acabou de imaginar, colocado em palavras. Nesse momento, é o momento no qual a gente está visualizando então que Guru Buda vem e se absorve no nosso coração, quando a gente termina essa prece. E depois a próxima prece é e assim por diante, que é, possam todos os seres ter a felicidade de sua causa, possam todos os seres ser livres do sofrimento de sua causa, possam todos os seres jamais separar da grande felicidade que está além de todo o sofrimento, possam todos os seres viver num estado de equilíbrio contínuo, livre dos extremos de atração por uns e de aversão por outros. Essas são as 4 meditações ilimitadas. Depois tem as 3 dedicações especiais, que é uma dedicação para a saúde, física, mental, ambiental e para a paz mundial.
para a paz interior e mundial. Então, nesse momento, a gente faz essa dedicação, e esse é o momento no qual a gente visualiza que os raios de luz, as emanações vêm do nosso coração e ajudam a cada um dos seres. Que tipo de sentimento a gente está induzindo nesse momento? Equanimidade, amor e compaixão. E, ao mesmo tempo, a gente está se induzindo a um sentimento que é aquele de querer desenvolver as próprias qualidades para beneficiar o outro, que é a união do amor próprio e amor ao próximo. Quando eu gero aquele desejo profundo de querer me desenvolver para poder beneficiar os outros, é onde tem a perfeita união, a perfeita onde não faz mais distinção entre o amor ao próximo e o amor a mim mesmo. Ok? Existem várias formas que a gente pode fazer essa meditação. Agora, a que eu acabei de explicar é uma delas, uma das mais simples. Okay? Como a gente pode ver, esse momento é um momento que é uma meditação que ela requer o seu tempo. A gente pode fazer isso com calma. E faz parte das partes preliminares, mas como a gente pode ver, não é tão preliminar assim, né? Estão falando, não, faz uma coisa para começar, não é nada. Não, ao contrário, a gente está gerando esse estado. O que vai acontecer é que no começo vai parecer uma coisa artificial, um pouco difícil de fazer, vai demorar. Mas aí o que acontece, no decorrer da nossa prática, no que a gente for fazendo, cada vez mais isso se torna mais profundo, mais forte, até que quando a gente vai lá, em um tempo breve, a gente pode fazer essa parte de preparação, gerar essa mente. É como algo, como eu posso dizer? Você tem um objeto de desejo. Okay? Uma pessoa, uma comida, um lugar, qualquer coisa que seja o nosso objeto de desejo. E acontece que depois a gente não está pensando no objeto de desejo, não está com o desejo naquele momento. Se alguém começa a nos falar do objeto de desejo, surge o desejo? Por quê? Porque a gente conhece aquele sentimento. Se a gente tem uma tristeza, a gente não está triste, a gente não está pensando. De repente alguém vem e começa a falar, nossa, olha o que aconteceu, mas por que foi assim? E não sei o quê, ou se não mostra a foto ou qualquer coisa, volta aquela tristeza. Por quê? Porque são sentimentos fortes que a gente já teve e quando a gente pode nos induzir a voltar a ter aquele sentimento. Então o que a gente tem que fazer aqui, na verdade, é nos induzir a ter esses sentimentos. Okay? Então, quanto mais forte for a experiência que a gente tiver de amor próprio, amor ao próximo, mais facilmente a gente vai conseguir gerar esse sentimento de novo. É importante que a experiência dessa prática ela seja verdadeira. Okay? Vão ter momentos que ela vai ser um pouco artificial? Não, faz parte. Porém, vão ter momentos no qual ela vai ser muito verdadeira também. E esses são os mais importantes. Okay? Então, o que a gente vai fazer? Antes disso, Pabunka Rinpoche, mestre de Lama Gangchen, ele explicava dizendo, quando a gente faz uma prática, como nesse caso, a gente deve fazer ela com a mesma intensidade de quando a gente tem um objeto de desejo ou um objeto de raiva, que basta falar daquilo que aquele sentimento volta. A gente tem que tomar cuidado para não virar uma coisa de simples formalidade do que eu tenho que fazer. Sentei, tudo bonitinho, direitinho. Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. O que vai ter para jantar hoje? Não vai funcionar. Ou seja, se a minha mente for nessa direção, né, amanhã é domingo, sei lá, entendeu? O que acontece é que é importante estar presente naquele momento. Eu posso estar exteriormente fazendo tudo perfeito. Mas o que pode acontecer, quando a gente acaba criando um mau hábito de fazer aquilo sempre, o que pode acontecer é que a gente vai estar lá recitando, ou a gente não vai estar sentindo nada. A mente não vai estar necessariamente pensando em uma outra coisa, mas também não vai estar sentindo aquilo que a gente deve sentir. Então existe o perigo, depois de um tempo de prática, que a gente deixa de nos induzir àquele estado de consciência e se torna uma formalidade do que eu tenho que fazer no começo. Né? Tem até uma forma de se dizer no monastério
Eu acredito que não seja uma coisa que todos os tibetanos usam, mas nos monastérios, pelo menos em Cera, é um termo que vem usado. Uma coisa mal feita, feita sem pensar, se diz, que olega jola pencher chesha. Você fez um trabalho jola pencher. Quer dizer, você fez um trabalho para o benefício de todos os seres. Quer dizer, uma coisa mal feita. Por quê? Quando você faz a prece para o benefício de todos os seres, da boca para fora. É hábito, já virou formalidade. Não é uma coisa sentida de verdade. Né? Então, na verdade, é uma coisa fazendo ironia de uma coisa séria. Né? E são as formas, nos monastérios, quando acontece, de fazer uma certa ironia para mostrar problemas que existem. Né? Que no começo de qualquer prece, qualquer cerimônia, começa sempre. Em Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação com a prática da generosidade das outras perfeições. Posso eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes? É claro que é possível gerar a atitude correta num tempo curto? Mas não é óbvio. Então, o perigo que tem é como o exemplo que o Papum Karim te dá, é se a gente tem um recipiente de couro, a gente coloca manteiga dentro dele, uma experiência que aqui a gente não tem muito, no Tibete tinha muito essa experiência. Porém, o que acontece depois de um tempo? Você tira a manteiga e o couro ele fica impermeabilizado. Ele não absorve mais a manteiga. Okay? Então, o que acontece? Isso é o mesmo perigo que existe com as preces, com as meditações, com as práticas. Quando a gente faz, se a gente não tem o cuidado de ter a atenção, de ser verdadeiro naquilo que a gente faz, tem uma hora que aquilo vira formalidade. A gente não sente mais, a gente não está mais fazendo aquilo que a gente deve fazer, que é nos induzir a um estado de consciência. Porque a recitação por si só, ela tem a sua importância, mas não é nada de tão grande assim. A importância é, as palavras nos servem para nos ajudar a induzir a mente. Okay? Então lembrai disso sempre, que a gente tem que estar gerando um estado de consciência. É esse o processo que a gente vai estar fazendo. Ok? Com isso a gente termina o terceiro Dharma de preparação. Né? Nós temos ainda 3 dharmas de preparação. A gente vai estar vendo os 3 dharmas de preparação amanhã. Agora, antes, que na verdade que é a visualização do campo de méritos, os 7 ramos e o pedido de bênçãos. Eu gostaria agora, antes da gente terminar hoje, de rever aquilo que a gente viu hoje e fazendo uma meditação juntos todos também. Ok? Então, na verdade, aquilo que a gente viu hoje, tecnicamente, não é nada de tão difícil. Não é um bicho de 7 cabeças, que tem que ficar estudando horas para entender o que é. Porém, é algo prático e funcional. E para funcionar, tem que fazer. Ok? Uma coisa que pode ser feita, por exemplo, é quem quiser que está mais no começo da prática, pode começar, por exemplo, fazendo os primeiros 2 passos. Sentar, respiração, acabou. Faz 10 minutos disso todo dia e fica por isso. No começo, fica até isso. Aí chega num outro momento no qual fala, então, muito bem, agora eu vou começar a gerar a motivação correta. Refúgio. Depois vou gerar a bodhicitta. E vai colocando uma pecinha depois da outra. Né? Porque a Tisha, na Guirlanda de Joias de Bodhisattva, que é um texto maravilhoso que eu já ensinei algumas vezes aqui no Brasil, tem uma parte que se diz... Já se me lembra o texto em tibetano. Tambo tsupa kaimba. Agora não me lembro mas exatamente, mas a tradução é: antes de tudo, termine aquilo que você começou. Porque senão, no final, você não vai fazer nenhum nem outro. Isso, nesse contexto, quer dizer antes de tudo, eu comecei a gerar familiaridade com a respiração. Vamos primeiro ter um mínimo de estabilidade com isso. Depois, eu vou estar começando a gerar estabilidade com o refúgio. Aí, vou ter estabilidade com o refúgio. Depois, eu vou gerar a bodhicitta, amor ao próximo. Gerar estabilidade com isso. Depois, eu vou gerar o campo de méritos, 7 ramos... pedir as bênçãos. Aí, depois disso, eu vou começar a fazer 1000 outras práticas de meditação que podem ser feitas.
Posso meditar sobre a impermanência, posso meditar sobre a correta visão da realidade, a preciosidade dessa vida, posso fazer as práticas das 3 transformações, transformando o processo da morte, do bardo, do renascimento, posso fazer as práticas que existem dentro do caminho Vajrayana, no qual eu vou gerando na forma das várias divindades. Tem várias práticas de meditação que podem ser feitas. Porém, se eu fizer a base bem feita, depois aquilo que eu construir por cima vai vir de uma forma muito melhor. Uma meditação analítica, onde que entra nisso? A meditação analítica, ela entra em 2 momentos. Eu posso fazer uma meditação analítica no momento no qual eu vou estar fazendo a meditação do refúgio. Então, analisar o sofrimento, analisar as causas do sofrimento para estar gerando a vontade de querer sair do samsara. Tem um momento no qual, depois de ter feito tudo isso, eu posso fazer uma meditação analítica sobre a impermanência, por exemplo, sobre a interdependência e assim por diante também, né? Mas aí a gente já está falando da prática efetiva, né? Então, eu diria que agora vamos fazer essa prática juntos, ok? E aí, muitas vezes, fazer juntos acaba tendo mais estabilidade do que apenas a explicação, tá bom? Então, nos sentamos em uma posição confortável, com a coluna reta, porém não tensa. Nos lembramos das 7 posturas de Vairochana, as pernas, a coluna reta, os ombros relaxados, a mão direita sobre a esquerda, os polegares que se encontram na altura do umbigo. A testa, a cabeça levemente para frente. A boca relaxada, com a língua que encosta o céu da boca, se relaxa no céu da boca. Os olhos levemente fechados, olhando para baixo. A consciência sobre nossa respiração. Observamos o ar que entra e o ar que sai. Deixamos a nossa respiração em uma forma natural, sem forçá-la. Gradualmente, levamos o ar para baixo do umbigo. Com uma respiração abdominal. Observamos o ar que entra. E o ar que sai. Qualquer outro pensamento que surgir à nossa mente, deixamos que ele nos deixe, sem nos apegar a este pensamento, sem julgá-lo, sem justificar. Simplesmente deixamos o pensamento ir, da mesma forma como ele veio do nada, ele volta para o nada. E redirecionamos nossa mente ao ar que entra e o ar que sai. Inspiro. Expiro.
nos relaxamos profundamente no momento presente. Observando nossa própria respiração. Contamos até 21. Observando o ar que entra e o ar que sai. Inspiro. Expiro. No espaço à nossa frente, surge Guru Buda, sentado em um belíssimo trono, com uma flor de lótus, um assento de sol e de lua. Guru Buda, na aparência como nosso guru,
inseparável de todos os Budas. Está sentado com as pernas cruzadas, as mãos nos mudras de ensinar o Dharma. Guru Buda nos sorri. De seu coração se emanam raios de luz, que vão em todas as direções, indo a cada ser sagrado, indo a todos os Budas. No coração de cada ser sagrado, uma sua emanação vem em nossa direção e se absorve em Guru Buda à nossa frente, que se torna inseparável e da mesma natureza de todos os Budas, de todos os seres sagrados. Observamos nós mesmos. Vemos a nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta, a forma como usamos o nosso tempo, os nossos apegos, aversões, objetos, pessoas. E vamos gradualmente chegando cada vez mais perto de nós mesmos. Observamos nossos sentimentos de atração, o apego, a avareza. Observamos os sentimentos de aversão, como a raiva, o ódio. Quando observamos cada um de nossos sentimentos, não os julgamos ou justificamos, simplesmente constatamos e observamos. Observamos sentimentos como a tristeza, o rancor, a ignorância, o egoísmo. Vemos o quanto estamos presos a esses sentimentos, o quanto condicionam a nossa vida, a nossa existência, o nosso mundo e o universo. Inspiro. Expiro. Desejamos profundamente ser livres de tudo aquilo que nos gera sofrimento. Desejamos profundamente viver em um estado de equilíbrio, de satisfação, de alegria, constante e permanente. Para realizar esse estado, precisamos eliminar nossos venenos mentais, desenvolver nossas qualidades. E para isso, necessitamos de ajuda. Pedimos ajuda a Guru Buda. Tomamos refúgio em Buda, que nos mostra o caminho. Tomamos refúgio no Dharma, o caminho espiritual a se seguir. Tomamos refúgio na Sangha, a companhia espiritual durante o nosso caminho. Tomamos refúgio no Guru, que é a personificação de Buda, Dharma e Sangha. Inspiro. Expiro. Pedimos a Guru Buda que nos dê refúgio, que nos abençoe, para que possamos ser guiados em um caminho de liberação,
em um caminho no qual desenvolvemos nossas próprias qualidades, nosso potencial ao máximo. Guru Buda aceita o nosso pedido de refúgio e de seus 5 chakras se emanam raios de luz, de cor branca, vermelha, azul, amarela e verde, que se absorvem em nossos 5 chakras, purificando nossas negatividades, revitalizando nossas qualidades, guiando-nos no caminho à iluminação. Criamos um profundo vínculo que é indestrutível entre nós e Guru Buda. Regozijamos deste estado. Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya. Inspiro. Expiro. Sentimos uma sensação de plenitude, de um infinito espaço interior, de gratidão a Guru Buda, de reconhecimento de nosso próprio potencial, de clareza sobre o nosso caminho, de estabilidade. À nossa volta surgem todos os seres sencientes. Do lado direito, nosso pai. Ao lado esquerdo, nossa mãe. Junto a eles, todos aqueles que amamos. Atrás, se encontram todos os seres a quem somos indiferentes. E na nossa frente, todos aqueles a quem temos aversão. Observamos cada um deles, sem exceção, um por um. E vemos que todos sofrem. Cada um deles sofre da mesma maneira, porém manifestada de uma forma diferente. Com formas diferentes, nomes diferentes. Cada um vive na insatisfação, no medo, no rancor, na inveja, na ignorância.
Não tem nenhuma diferença entre os seres à nossa volta, dos nossos lados, atrás ou à nossa frente. Inspiro. Expiro. Vendo a sofrência dos seres à nossa volta, a nossa própria se torna pequena. Abrimos o nosso coração a cada um deles. Desejamos que cada ser, sem exceção, seja livre do sofrimento. Que possa viver, experimentar um estado de alegria, de beatitude, de paz. Desejamos profundamente ajudar cada ser. Para isso, porém, não vemos outro caminho que não seja desenvolver nossas próprias qualidades. Desejamos profundamente desenvolver nosso potencial, atingir a iluminação, para poder ajudar cada ser a fazer o mesmo. Tomamos refúgio no Buda que um dia iremos nos tornar, no Dharma que iremos realizar, na perfeita companhia espiritual que iremos nos tornar. Uma emanação de Guru Buda vem em nossa direção. Entra pelo topo de nossa cabeça e se senta alegremente em nosso coração. Nosso corpo, palavra e mente muito sutis se tornam inseparáveis do corpo, palavra e mente de Guru Buda. Nossa consciência se expande. Sentimos uma alegria profunda. O espaço se torna infinito. Com amor incondicionável, em um estado de clareza e sabedoria. Trazemos o resultado para o caminho. Sangye chedan tsoki chonamla chancho bardo dani kyapsuchi dagi jinso gi pesonamgi drola penchir sangye druparash Sangye chedan soki chonamla jancho pardo dani kyapsuchi dagi jinso gi pesonamgi drola penchir sangye druparashu. Em Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação, com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. De nosso coração se emanam raios de luz, emanações de Budas, nosso coração inseparável do coração de Guru Buda, que se manifestam nas 10 direções, indo a cada um dos seres que estão à nossa volta, eliminando o sofrimento, trazendo a alegria, guiando cada um dos seres ao estado de beatitude, estado da iluminação. Regozijamos profundamente pela alegria e a beatitude, a paz de cada um dos seres, e os raios de luz e néctar se reabsorvem em nosso coração. Semchen tamchen dewa dan dewe gyudan dempar gyurchi
Semchen tamche dunga dan dunga gi gyudan trelwar gyurchi. Semchen tamche dunga mepe dewa dang mi trelwar gyurchi. Semchen tamche Nyerin chadan nidan drewe tang nyom la ne par gyurchi. Semchen tamche le sem gidung ale soshin trayun le sem dewa dan dem par gyurchi. Semchen tamche nga so top chin chinan chu koryu tanshin samar ne gyurchi. Semchen tamche dan zambulin gikendro tada chinan ki shide tang tukun dempar yorchi. Cada um dos seres à nossa volta atinge o estado de Buda. De seu coração, o raio de luz volta e se absorve em nosso coração. Regozijamos pela alegria de cada um dos seres. Regozijamos pelo estado de paz. Inspiro. Expiro. Guru Buda à nossa frente, vem em nossa direção. Após pedirmos que nos abençoe, que esteja inseparável de nós, que nos guie em cada momento, em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas ações e decisões. Guru Buda vem em nossa direção, entra pelo topo de nossa cabeça, tornando-se pequeno como um polegar. Guru Buda se senta em uma flor de lótus de 8 pétalas com acento de sol e de lua em nosso coração, alegremente, abençoando nosso corpo, palavra e mente. Guru Buda fica conosco em cada momento de nossa vida, enquanto geramos a intenção de agir para o benefício dos seres, através da generosidade, da moralidade, da paciência, do esforço entusiástico, da concentração, da sabedoria. Geramos o compromisso de abandonar aquilo que nos gera sofrimento, de cultivar aquilo que nos gera alegria, em cada palavra, em cada ação, em cada pensamento. De agir para o benefício dos seres, em nossas palavras, ações e pensamentos. Jetson lame kutse rapten chi namkar tinle chulchur gepada
Losan tempe drume sasumgi drove munsel tato ne gyurchi Nimo dele tsendele nime kuyan delekshi Nitsen takto delekpe koncho sumki jingilo Koncho sumgi modruk sol, koncho sumgi trashisho. De sol a sol, à noite ou meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Continuamos a observar a nossa própria respiração. Abrimos os olhos, mantemos consciência de nosso corpo, de nossa respiração. Dessa forma, então, concluímos essa primeira parte das preliminares. Eu fiz uma conclusão agora, que na verdade, quando a gente faz as preliminares, normalmente não é feita essa mesma conclusão, porque se continua depois. Mas o fato de quando a gente termina, a gente gera o campo de méritos à nossa frente por o Buda, poder trazer para o nosso coração e manter isso no nosso dia a dia é algo que é muito útil, na verdade. Porque no momento de dificuldade a gente toma refúgio, no momento de alegria a gente oferece e compartilha. A gente tem que manter sempre essa companhia junto conosco, né? Na verdade, a gente fez agora a prática com toda calma. Dá para fazer com mais calma ainda, querendo. Porém, são meia hora, 30 minutos, não é nada de tão longo assim. Eu acho que é uma coisa que é o fato da gente, na verdade, devagarzinho, criar o hábito, né? E dentro disso a gente está gerando, e não é que necessariamente logo de cara tem que fazer todas as práticas completas de uma forma extensa. Começa a primeira parte, cria familiaridade um pouco com essa, depois vai fazendo a próxima parte com um pouco mais de calma e mais familiaridade. E devagarzinho a gente vai criando mais facilidade mesmo, né? Se diz que as práticas de meditação devem ser feitas no começo de uma forma média, nem muito longo, nem muito curto. Aí depois a gente deve fazer de uma forma longa, entrando em detalhes, fazendo com mais intensidade, entrando nos mínimos detalhes. Quando a gente se familiariza com ela de uma forma longa e nos detalhes, a gente deve fazer ela de uma forma breve, rápida, porém com a mesma intensidade e os mesmos detalhes. Então a gente faz isso em relação à respiração, a tomar refúgio, a gerar a mente da bodhicitta. E o que é importante para mim hoje é que a gente entenda não só a teoria, a técnica que a gente vai estar usando, mas também o porquê, o que está acontecendo aqui. Primeiro eu vou estar gerando equilíbrio, depois eu vou estar gerando amor próprio e depois eu vou estar gerando amor ao próximo. Esse é o processo daquilo que a gente viu hoje. E antes disso, eu vou estar me preparando para esse processo. Como? Dando valor a esse momento que é importante. É um momento importante quando eu sento para meditar, quando eu sento para fazer uma prática. Por isso eu vou respeitar o local, eu vou fazer as oferendas, vou limpar antes de começar, fazer as prostrações antes de sentar. Ter um certo cuidado com isso. Então a gente acaba valorizando aquilo que a gente está fazendo, para dessa forma poder fazer melhor mesmo, né? E é algo que é sagrado. Então, o que ocorre é que a gente tem ferramentas muito válidas dentro disso tudo. E amanhã a gente vai ver a continuidade desse próprio processo de meditação, de preparação, na verdade, que é onde a gente gera uma energia muito forte, que depois a gente vai estar direcionando ela para fazer aquilo que for. Então eu posso gerar essa energia para estar fazendo um trabalho para beneficiar alguém. Eu posso fazer isso quando eu vou começar um
qualquer coisa, não importa, desde acordar de manhã e começar o dia. Então, a gente gera essa intenção, possa eu, durante o dia de hoje, todos aqueles que eu ver, todos aqueles que eu encontrar, possa eu ser de benefício, possa eu ter a clareza na minha mente de abandonar aquilo que me faz mal, de cultivar aquilo que me faz bem. Né? Então, a gente gera essa intenção de amor próprio, de amor ao próximo, e gera a intenção durante o dia de manter isso nas nossas próprias ações. Então a gente pede a Guru Buda que venha, que fique no nosso coração para nos ajudar e nos guiar, porque a gente esquece depois, de vez em quando. Então, que nos ajudar em cada um dos momentos durante o nosso dia a dia. Okay? Na verdade, isso que eu acabei de explicar, ao mesmo tempo que faz parte das práticas preliminares, também faz parte das práticas mais avançadas. É a forma como a gente faz que muda um pouco. Né? Mas o fato de ter absorção do Guru no coração, de Guru Buda no coração, de ter sempre essa presença, é algo extremamente eficaz e, ao mesmo tempo, uma prática que por muito tempo foi mantida até secreta, porque é muito simples e ela funciona quando se faz da forma correta. Né? Então, não era ensinado em grandes públicos. Okay? Porém, eu acredito que nos dias de hoje é melhor falar do que deixar de falar, porque senão o tempo vai passando e não é que a gente tem a oportunidade de estar aqui todo dia junto. Né? Então, hoje a gente viu os 3 primeiros dharmas de preparação: preparar o local, preparar o altar, preparar as oferendas, preparar a posição correta, a correta postura do corpo e da mente. Né? Então, a postura do corpo é um corpo que está presente, estável. A correta postura da mente é uma mente equilibrada, num estado de amor. E é com essa atitude, então, que a gente vai fazer o resto das práticas depois. Ok? Eu gostaria só, antes da gente terminar, de fazer uma prece especial para uma pessoa chamada Pedro Henrique, que nesse momento teve um acidente de moto e que então se encontra no hospital. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Vagishwari Mum. Om Vagishwari Mum. Om Vagishwari Mum. Om Vagishwari Mum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Om Vajrapani Hum. Om Aritse Mam Soha. Om Aritse Mam Soha. Om Aritse Mam Soha. Om Aritse Mam Soha. Jetsun lame kutse rapten chi namkar chile chochur gepada losan tempe drame sasungi drove musel tato ne gyurchi ni modele tsendele ni me kuya delekshin
Bhaktu Delekpe Concho Sum Ki Jingilo Concho Sum Ki Modrum Tso Concho Sum Ki Trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Então amanhã vamos ver o resto dos 6 dharmas de preparação. E também tem uma parte do que a gente viu hoje, que deve ser vista amanhã, que é a relação desses primeiros 3 dharmas de preparação com as preces que a gente faz normalmente. Ok? Muito obrigado a todos.